Edu, só pra você que vem. É sério, real, pra gente não vem esse negócio de aceitar. O de gravar? Nossa, mano, mas que estranho. Tá falando que tem que aceitar pra todo mundo. Enfim, amores que estão assistindo aí a gravação, vai estar disponível no YouTube depois. Hoje a gente vai ver um assunto super light, fiquem à vontade, se sentem confortáveis nas suas cadeiras, porque hoje é top, tá bom? Vai ser sobre as unificações tardias do século XIX, que são a unificação da Alemanha e a unificação da Itália. Tudo certo? Então vou compartilhar minha tela, me falem se vocês estiverem vendo. Tá tudo certinho? Vocês estão vendo, né? Beleza, então. Amores, vamos começar então. Olha só o seguinte: como é que normalmente funciona essa aula? A cronologia normalmente os materiais eles abordam primeiro a unificação italiana, depois a unificação alemã e, por fim, relacionam as duas unificações. Eu vou fazer o contrário. Literalmente o contrário. Eu vou dar primeiro para vocês os pontos em comum que essas duas unificações têm, que eu acho que fica um pouquinho mais didático, um pouquinho mais claro para vocês. Depois, a unificação da Alemanha e, por fim, a da Itália. Por quê? Porque uma influencia na outra. Só que o peso da unificação alemã vai ter muito mais consequências na italiana do que o contrário. Então, isso vai ser muito importante para vocês entenderem tudo certinho. Eu vou acabar passando a alemã primeiro, tudo certo? Então, vamos começar com alguns pontos em comum entre essas duas unificações. As duas são o que a gente pode chamar de unificações tardias, que aconteceram apenas no fim do século XIX, lá por meados de 1870, 1875 e por aí. Lembrem, gente, puxem bem na cabeça de vocês a formação dos Estados Nacionais, pô. Inglaterra, França, Portugal, Espanha, eles têm uma unificação muito mais anterior à da Alemanha e da Itália. Sabe, Portugal se formou no século XIII, a Inglaterra se unificou no século XV, sabe? São unificações, são conglomerações políticas muito mais antigas. Então, o que a gente tinha dentro da Alemanha e dentro da Itália até o século XIX, antes de elas se unificarem? Uma fragmentação política. Não se tinha um núcleo de poder unificado. Não se tinha um poder político centralizado. Então, por exemplo, Itália era apenas uma expressão geográfica. Quando você, antes da unificação italiana, falava o nome Itália, você estava se referindo à Península Itálica. Você estava se referindo à botinha, sabe? E não a um país, e não a um povo. A mesma coisa para a Alemanha. A Alemanha era toda fragmentada em um monte de reino independente, um monte de cidade, que a gente vai ver que é a herança de um império chamado Sacro Império Romano Germânico. A gente vai ver com mais detalhes. Só que aí acontece o terceiro tópico que eu mostrei para vocês, a maior bagunça que a gente já viu, difícil de estudar, mas eu acho que ficou claro para vocês nas últimas aulas que a gente viu. Acontece a Primavera dos Povos. E junto com a Primavera dos Povos vem todo aquele sentimento ufanista, nacionalista, muito bem fomentado, muito bem incentivado pela literatura. Vocês lembram, meus queridos, o romantismo, aquela exaltação da pátria na literatura, nas artes, e tudo isso vai ser de muita influência para as unificações, tanto da Alemanha quanto para a Itália. Por quê? Vai criar, mesmo que de maneira muito abrupta, aquele sentimento de pertencimento. Por quê, meus amores? É o que eu falei para vocês também. Puxem tudo na memória. Ó, a Primavera dos Povos é um aglomerado de aulas. Quando eu dei na Grécia para vocês, eu falei, o povo grego não tem um estado unificado. Você não tem uma Grécia unificada. Você tem cidades autônomas. Você tem Esparta, você tem Atenas, você tem Éfeso, você tem Coríntios. Mas a língua grega é falada por todo o território. Eles têm costumes muito parecidos, eles têm tradições muito parecidas. A religião é comum a todos. Então você não pode falar de um estado grego, mas você pode falar de uma nação grega. A mesma coisa aqui. Dentro da Alemanha, você tinha várias cidades independentes que não estavam unificadas sobre o governo central, mas a língua falada era alemã, seus costumes e tradições eram muito parecidos, e a religião, a grosso modo, era a mesma. A mesma coisa a gente pode falar para a Itália, tudo bem? Fragmentação política, mas os costumes, tradições e religião eram muito próximos. Então você tem um sentimento de pertencimento. A Itália não poderia existir, mas alguém poderia falar, eu sou italiano. A mesma coisa para a Alemanha. Ela não existia enquanto país unificado, mas o povo se sentia germânico, o povo se sentia alemão, mesmo que o país, na prática, ainda não existisse. Então, a Primavera dos Povos, ela fomentou muito esse sentimento de pertencimento, esse sentimento nacionalista ufanista. E a população, a partir daí, vai querer se unificar e vai querer formar a sua própria pátria, o seu próprio Estado. Outra coisa muito importante que vai ser comum às duas unificações, influência da Áustria. A Áustria vai ser um pé no saco para a unificação tanto da Alemanha quanto da Itália. Consequência direta do Acordo de Viena, que a gente viu, que foi o que deu fim às guerras napoleônicas, ao período napoleônico dentro da Europa. Outra coisa, por causa dessa unificação tardia, que aconteceu só em meados de 1870 e por aí,
tanto a Alemanha quanto a Itália vão partir em atraso para o imperialismo. Meus queridos, calmem, vocês não precisam saber disso agora, até porque vai ser assunto para a nossa próxima aula. Só que o imperialismo também é derivado, também é influenciado pela Primavera dos Povos, vai ser um dos movimentos mais bizarros que a gente vai ter na história humana, onde as nações europeias vão se unir todas numa mesa e vão falar, gente, vamos dividir essas colônias? E vai ser basicamente isso daí. Então eles vão pegar o mapa da África, vão dividir ele de maneira quase geométrica e vão falar, olha, isso aqui é da França, isso aqui é da Inglaterra e tudo mais. Só que isso vai acontecer antes da unificação da Itália e da Alemanha. Então, quando elas se unificam, vamos combinar que tinha, entre muitas aspas, viu, meus queridos, muita pouca terra para pegar, porque a grande maioria já estava reivindicada por algum país? Então, isso vai pesar. Para a Itália, por exemplo, só vai sobrar a Etiópia, lá na África. E a Alemanha, eles vão comprar uma parte do Congo, se eu não me engano. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Mas saibam que, em relação às outras metrópoles, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, elas não vão ter tantas colônias assim, por causa que elas partiram em atraso para o imperialismo. E, por fim, esses movimentos, diferentemente do que a gente teve, por exemplo, na Comuna de Paris e tudo mais, a unificação italiana e a unificação alemã vão defender e vão representar os interesses da burguesia liberal, principalmente da industrial. Tá bom? Amores, de panorama geral, é isso, tudo bem? Esses são os pontos em comuns que a gente tem entre as unificações. Agora a gente vai ver direitinho, separado, as duas. Certo? Amores, vamos começar então pela unificação da Alemanha, essa imagem linda e maravilhosa. Eu gostei muito dessa imagem, de verdade. Essa, meus queridos, é a revolta do ano de 1848, tudo bem? Que a gente teve na Primavera dos Povos, que teve em vários lugares ao mesmo tempo. Essa foi a revolta em Berlim. Então vocês veem que é um movimento de massa mesmo. Esse negócio é gay na bandeira da futura Alemanha, é uma coisa bizarrésima. Mas enfim, vamos começar. Queridos, o que motivou a unificação da Alemanha? Um sentimento chamado pan-germanismo. Esse é o principal ponto que vocês têm que saber. Mas o que é o pan-germanismo? E mais do que isso, o que antecedeu esse sentimento? Vamos lá. Meus queridos, um mapa que vocês estão vendo aí à direita é de uma coisa que a gente não estuda muito, é de um império que a gente não vê muito em materiais porque ele não cai tanto assim no vestibular. Mas eu vou adiantar para vocês, é o Sacro Império Romano Germânico, que não tinha nada de sacro, nem era um império e muito menos era romano. Mas a gente pode concordar que ele era germânico, no sentido que todos os povos que compõem essa aglomeração, esse império aqui, eles eram de origem germânica. Origem germânica, meus queridos, eu estou falando da língua, eu estou falando de traços étnicos, fenotípicos, etc. É o povo da Alemanha, é o povo da Áustria, é o povo, em algumas partes, da Dinamarca. Isso é um povo germânico, tudo bem? Então, o Sacro Império Romano Germânico, como o próprio nome diz, ele é uma unificação desses povos. Só que mesmo que seja um império, tinha uma característica nele que era muito peculiar, que era o seguinte, todo esse povo aqui, eles estavam eles estavam ao mando de um único imperador. Só que vocês podem perceber que é tudo divididinho? Então, por mais que o Império Germânico, por mais que o Sacro Império Romano Germânico, eu dei esse nome, ele é muito longo, ele realmente fosse um império, ele tivesse um imperador, ele tivesse uma autoridade central, ele ainda era extremamente fragmentado. E essas regiões aqui, elas eram completamente autônomas. E, inclusive, meus queridos, esse mapa, ele não mostra todas as regiões, porque tinha cidade que era autônoma. Então, no total, a gente tinha aproximadamente, durante o tempo em que esse império ficou vigente, em que ele existiu, mais de 1000 regiões autônomas. Então, você não tinha uma unificação política dentro da Alemanha. Tudo isso mudou quando o Sacro Império Romano Germânico ruiu, quando ele acabou, no ano de 1806. Quem que fez isso? O Napoleão Bonaparte. Lembra, meus queridos, que ele começou a ter um processo expansionista maluco dentro da Europa? Ele começou a querer dominar todas as regiões, invadiu Espanha, invadiu Portugal, e não seria diferente com as terras germânicas. Por mais que não existisse um Estado unificado lá, ele invadiu do mesmo jeito. Então, Napoleão Bonaparte foi responsável pela queda do Império Romano Germânico, tudo bem? E o que ele fez no lugar dele? Isso é detalhe, vocês não precisam saber. Vocês lembram que o Napoleão, quando ele dominava algum estado, algum reino, ele colocava um fantoche no lugar dele? Então, quando ele dominou a Espanha, e depois o rei espanhol, o Carlos IV, ele colocou o próprio tio no lugar. Não seria diferente nas terras germânicas. Quando ele dominou tudo isso, ele olhou todo esse aglomerado de gente, toda essa fragmentação política, ele falou, que maçaroca é essa, irmão? Vamos unificar tudo isso daqui, e eu que vou mandar neles. E foi isso que ele fez no que ele chamou de Confederação do Reno. Vocês não precisam saber disso.
Bom, enfim, só que em 1815, como vocês sabem que a gente já viu nas últimas aulas, o Napoleão, ele acaba caindo, ou sabe, a Europa se une e tira ele do poder. E aí acontece o Tratado de Viena, aquele negócio que a gente já viu, restauração das monarquias da Europa e tudo mais. E aí, nesse Tratado de Viena, é criado o que a gente chama de Confederação Germânica. Amores, Confederação Germânica nada mais é do que o aglomerado de tudo isso daqui, todos esses territórios independentes, em 39 estados germânicos. Aí vocês pensam, nossa, 39 estados ainda é muito. De fato, é bastante coisa. Eles eram autônomos, eles tinham políticas próprias, governos próprios. Só que, assim, gente, em comparação ao que era antes, ao que era essa maçaroca toda, já é uma unificação bem legal. Então, o que contribuiu diretamente para a unificação alemã foi o Tratado de Viena, que unificou todos os povos germânicos em apenas 39 estados. Tá certo? Um pouquinho difícil de entender, mas recapitulando. Rapidinho. A gente tinha só que o Império Romano Germânico, que tinha um alto grau de fragmentação política. Você tinha diversas regiões autônomas que não respondiam necessariamente ao governo central. O Napoleão Bonaparte, quando ele invadiu a região da Germânia, quando ele invadiu as terras que hoje correspondem à Alemanha, ele tentou unificar tudo em uma única bandeira, que obviamente ia responder aos interesses do próprio Napoleão, que ele chamou de Confederação do Reno. Vocês não precisam saber dessa parte. Acabou que em 1815 o Napoleão foi derrotado, porque toda a Europa se uniu contra ele, e aconteceu o Tratado de Viena, que foi feito justamente para tentar corrigir a bagunça que o Napoleão fez no mapa da Europa. E depois do Tratado de Viena, ele criou a Confederação Germânica, que não ia ser tão unificada quanto era a Confederação do Reno, que o Napoleão tinha criado, mas ainda assim era uma unificação bacana, tudo bem? Então você tinha agora 39 estados germânicos unificados, autônomos, independentes entre si. Tá certo? Outra coisa, você tem, dentro da Alemanha, antes dos movimentos de unificação acontecerem, uma influência austríaca. Amores, principalmente na região sul do país, que hoje é a Alemanha, essa região aqui, que eu vou estar circulando para vocês, a gente vai ter o domínio da Áustria sobre esses estados germânicos. Era basicamente, entre muitas aspas e a grosso modo, o imperialismo. A Áustria, ela tinha uma influência política muito grande nessas regiões, inclusive até de domínio militar. Então a Áustria vai ser um pé no saco para a Alemanha. Por quê? Porque se a Alemanha quisesse se unir, os interesses da Áustria, vocês não concordam que vão acabar sendo prejudicados? Porque ela exercia influência nessas regiões? Então a Áustria, por toda a unificação alemã, vai ser contra ela, vai tentar barrar, vai inclusive ter guerras e tudo mais. O que acontece? Tem todo esse cenário de fragmentação política de estados autônomos, só que a gente tem a Primavera dos Povos. E como eu falei para vocês, na Primavera dos Povos tem todo esse sentimento nacionalista, ufanista, de a gente quer a nossa pátria, a gente tem uma língua comum, a gente tem costumes e tradições idênticos, somos todos irmãos, somos todos alemães, pelo amor de Deus. E aí tem esse nacionalismo crescente. E esses movimentos de unificação começam a eclodir por toda a Alemanha. São 39 estados. Algum deles vai ter que liderar essa unificação. E qual que é o Estado alemão? Presta atenção. Qual que é o Estado alemão que vai liderar essa unificação, que vai ser responsável por tentar se unificar com os demais? A Prússia. Meus queridos, vocês podem ter ouvido já falar do nome da Prússia, porque a gente teve diversas, celebridades que nasceram lá. O Karl Marx, por exemplo. A Prússia, dentre os 39 estados alemães, era de longe o mais rico de todos. No sentido que ele era muito próspero, e lá, dentre todos os estados, ele era o que era mais industrializado. Ou seja, você tinha uma burguesia industrial dentro da Prússia. E ela, como a gente já viu aqui, vai ser de fundamental importância para a unificação da Alemanha. Tá bom? Vamos continuar, então. Esse é o pan-germanismo. O pan-germanismo no sentido que, inspirado nesse sentimento nacionalista, oriundo da Primavera dos Povos, você tem um feeling, um sentimento de estamos todos separados, os germânicos falando isso, estamos todos separados em 39 estados. Está na hora da gente se unir em uma grande Germânia, em uma pan-Germânia. Pan é de grande. Esse era o sentimento de vamos todo mundo se juntar e formar um país único germânico. Entenderam? Basicamente, esses são os conceitos. E aí, a partir de todo esse sentimento, de todo esse background que eu acabei de dar para vocês, aconteceram os movimentos de unificação, liderados, lembrem-se disso, sempre lembrem-se disso, pela Prússia. Tá bom? Então, qual que foi o grande primeiro pontapé para a unificação da Alemanha?
um acordo que ele chamou de Zobenheim, ou como os alemães falam, Zobenheim, você tem que falar puto, né? Basicamente, o Zobenheim foi o seguinte, foi um tratado alfandegário entre os 39 estados germânicos. Então, basicamente, é o seguinte, o comércio era muito difícil nessas regiões, porque, gente, vamos lá, não é exatamente esse o mapa que a gente tinha na Europa durante a unificação alemã, mas vamos imaginar aqui. Olha só, você tinha várias regiões independentes, você tinha 39 estados que eram independentes entre si. Então, vocês conseguem entender que o fluxo de produtos era muito difícil? Por quê? Porque se atravessa a fronteira, as fronteiras eram muito pequenininhas, aí você atravessa e tem imposto que é diferente, tem tributação, tem alíquota, tem essas coisas. Então, era um verdadeiro inferno você fazer comércio dentro dessa região, visto que todos esses estados eram autônomos, principalmente para as leis. Então, você podia ter estados que eram vizinhos, eram fronteiriços. Atravessou a fronteira, a tributação era completamente diferente. O Zobenheim veio meio que para resolver isso daí. Basicamente, agora você teria um fluxo livre de comércio dentro dos 39 estados. Só que um detalhe muito importante, isso excluía a Áustria. Então, veja, não era apenas um acordo comercial, ele também era um acordo político. Por quê? A Áustria não queria a unificação alemã. Então, os 39 estados se unirem para esse acordo comercial e excluírem a Áustria, era uma demonstração política muito forte de a gente não quer você aqui. Você não manda na gente. Nós vamos se unificar você querendo ou não, tudo bem? Outra coisa muito importante, o Zobenheim, ele vai beneficiar, obviamente, o país que é mais industrializado. Porque o país que é mais industrializado vai ter mais produto para vender. E qual que era o estado mais industrializado dentro da Alemanha não, dentro da região germânica nesse período? A Prússia, tudo bem? Então, 3 coisinhas do Zobenheim. Primeiro, acordo livre de comércio vai facilitar as trocas comerciais. Segundo, era uma demonstração clara à Áustria das intenções dos 39 estados, que eles queriam eventualmente se unificar. E terceiro ponto, vai beneficiar bastante a Prússia no sentido monetário, porque ela vai vender bastante produto, tá bom? O que acontece? O que vai fomentar? O que vai fazer com que esse movimento de unificação saia do papel? Você tem um conflito de interesse muito grande entre a Áustria, que era um país extremamente tradicional e ainda, entre muitas aspas, viu, meus queridos, atrasado, era agrário, não tinha tanta indústria assim, e a burguesia industrial, que dentro das terras que hoje correspondem à Alemanha, estava em ascensão, principalmente na Prússia. Então, vocês conseguem perceber que os interesses desses dois países, dessas duas entidades, vão completamente um contra o outro. De um lado, a Áustria, que não queria se industrializar e não queria que os outros se industrializassem. Ela queria ainda que se mantivessem aquelas estruturas tradicionais de plantio, de cultivo. E do outro lado, você tem uma burguesia industrial, que está querendo, inclusive, assumir o poder. Porque nesse período, quem que mandava nesses terrenos era a nobreza. Quem que mandava era a Áustria. O que a Áustria falava, estava falado. Então, assim, já estava na hora disso mudar. E isso, esse fato, essa insatisfação da burguesia industrial com o governo vigente vai ser responsável direto pelos movimentos de unificação dentro da Alemanha. É nesse cenário aqui todo, de Zobenheim, de conflito entre burguesia industrial e nobreza, que ascende no trono da Prússia o Guilherme I. O Guilherme I vai ser o rei da Prússia, e ele vai escolher um cara para ser o seu primeiro-ministro, que vai ser fundamental para a unificação da Alemanha, que é esse cara que a gente está vendo ao lado aí, chamado Otto von Bismarck. Amores, se tem algum nome nesse mundo para vocês decorarem da unificação alemã, decorem o de Otto von Bismarck, porque ele vai ser fundamental para todo o movimento. Basicamente é o seguinte, o Bismarck, ele tem aquele sentimento nacionalista, assim, ó, na raiz dele. Ele sonhava com uma Alemanha unificada. E ele, quando ele assume o poder, quando ele assume poder político a partir de primeiro-ministro, a partir do cargo de primeiro-ministro, ele vai colocar todos esses assuntos, todos esses anseios dele, todas essas vontades de unificar a Alemanha na prática. Meus queridos, o Bismarck mandava muito mais que o Guilherme I. Muito mais. Ele era uma figura extremamente carismática, popular dentro das terras germânicas. E ele vai ser de fundamental importância para todo o movimento de unificação, de coesão. Tá certo? E qual que era o projeto de unificação do Bismarck? Amores, era um projeto um pouco excêntrico. Ele pensava o seguinte, tudo bem então, nós todos somos germânicos, nós todos falamos alemão, nós todos temos costumes, tradições muito parecidas, nós todos, querendo ou não, somos adeptos a religiões muito parecidas, por mais que a gente tenha o catolicismo, a gente tenha o protestantismo, todo mundo aqui é cristão, entendeu? Era mais ou menos isso que ele falava. Só que a gente não tem um fator ainda que nos una de uma vez. A gente precisa desse fator.
E para o Bismarck, esse fator era a guerra. Basicamente era o seguinte, o que ele falava, o que une mais um povo do que uma guerra? Onde todo mundo é irmão. Então não vai ter prussiano, não vai ter divisão de província numa guerra. Todos os povos germânicos vão se unir e lutar contra um inimigo comum. Então, o projeto de unificação do Bismarck era a partir de conflitos. Ele ia, ao longo agora da história da unificação da Alemanha, ele vai provocar, de propósito, conflitos para que esse sentimento de adesão, esse sentimento de união surja dentro de toda a região da Germânia e os povos se unam. Tudo bem? Isso é muito importante. E aí, por causa disso, por causa desse plano dele de provocar guerra para todo mundo se unir, ele vai incentivar, com o dinheiro da própria Prússia, uma industrialização fomentada, direcionada para a indústria bélica, e também vai modernizar o exército das tropas. Ele vai investir dinheiro pesado em belicismo, tá bom? Queridos, até aqui, alguma dúvida? Deixa eu ver o chat de vocês. Senão a gente pode continuar. Eita, 7 mensagens, meu Jesus. Ah, não, isso é mensagem antiga. Meus queridos, até aqui, alguma dúvida para vocês? Senão a gente pode continuar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora continuar então. Gente, então tudo bem. Todo esse feedback aqui, Bismarck sobe no poder, Bismarck é meio maluquinho, quer um monte de guerra para unificar o povo da Alemanha, e é isso que a gente vai ter então. Amores, são 3 as guerras principais que o Bismarck fez para criar esse sentimento de adesão, para anexar território. A primeira delas foi a Guerra dos Ducados, que aconteceu no ano de 1864. Basicamente é o seguinte, olha, gente, é decoreba, é um pouquinho chato, mas tenta entender todo o contexto. Basicamente é o seguinte, a Prússia se aliou com a Áustria. Aí vocês pensam, nossa, mas se aliou com a Áustria, sendo que a Áustria é inimiga da Prússia. Calma que eu já explico para vocês. Basicamente é o seguinte, a Áustria se uniu com a Prússia para tomar algumas terras que pertenciam à Dinamarca. Basicamente é o seguinte, a gente tinha 2 regiões, que é de, eu não vou saber pronunciar esse nome, porque é alemão, e eu não sei falar alemão, Schleswig, aqui ó, Schleswig-Holstein, que eram cidades, eram regiões em que a grande parte da população não se identificava como dinamarquesa, mas sim como germânica, mas sim como alemã. Gente, lembrando uma coisa, pelo amor de Deus, a Áustria fala alemão, tá bom? A Áustria também é outro país, mas é um povo germânico, tá? Igualzinho a Alemanha hoje em dia, tá bom? Então, essas 2 regiões, elas não se sentiam parte da Dinamarca. E aí, por causa disso, o Bismarck, junto com os austríacos, eles vão lá e vão provocar uma guerra contra a Dinamarca, para anexar esses territórios para si. Aí agora vocês pensam, por que a Prússia se uniu à Áustria? Gente, porque sim. Porque era interessante para a Prússia se unir no primeiro momento para a Áustria. Isso não queria dizer que eles iam ser amiguinhos para sempre. Isso não queria dizer que, nossa, olha, Áustria, a gente estava junto lá na Guerra dos Ducados, eu não vou entrar em guerra com você depois. Não. Era uma guerra de interesse. Era interessante para a Prússia tomar essa região, assim como era interessante para a Áustria. Elas se uniram e foram lá. Então, assim, é uma guerra muito pragmática. Entenderam? Era política, gente. Politics, sabe? Era mais joguinho de cintura, House of Cards aí, tá aí pra provar a gente. Então essa guerra terminou, foi curtíssima, sabe? Durou questão de poucas semanas. E aí teve a anexação de Schleswig pra Prússia e de Holstein pra Áustria, tudo bem? Eles partiram as regiões entre iguais para si. Só que essa não foi a única guerra. Igual eu falei pra vocês, gente, eles eram amigos nesse conflito. Depois que ele acabou, não tem mais amizade, não tem mais acordo, não tem mais nada. Inclusive, seria de interesse para a Prússia, como a gente viu aqui, para os planos do Bismarck, entrar em conflito com a Áustria. E foi exatamente isso que aconteceu em 1866. A gente teve o Deutscher Krieg, eu falei chique agora, hein? Também chamado de Guerra Austro-Prussiana, que é uma guerra entre a Prússia e entre a Áustria. Só que qual que é o detalhe? Por que a Áustria fez, por que a Prússia fez esse conflito? Por que o Bismarck ele fez esse conflito? Ele fez porque, primeiro, ele não gostou dessa divisão aqui. Depois da Guerra dos Ducados, ele não gostou da divisão, ele achou que ficou injusto para a Prússia. Ou seja, ele já estava meio magoado com a Áustria e tudo mais. E segundo plano, porque o motivo dessa guerra principal que o Bismarck falava, que ele espalhava para a população, era que a gente tem que livrar o povo do sul da Alemanha, que não era Alemanha ainda, mas o sul do território que hoje é da Alemanha, do domínio austríaco. Ele falava, a Áustria está impedindo que a gente se una. A gente tem que descer a porrada na Áustria. Foi isso que ele fez. E, amores, deu muito certo. Por quê? Por mais que se chame Guerra
Austro-Prussiana, um monte de Estado alemão vai participar. Daqueles 39, quase todos vão entrar na guerra. E quase todos vão entrar na guerra do lado da Prússia. Então, olha a ideia do Bismarck funcionando. Olha a ideia dele de uma Alemanha unificada pela guerra surgindo aí. Tudo bem? Então ele entra em conflito com a Áustria, que tinha mais exército do que a Prússia, que era mais poderosa. Só que assim, gente, o Bismarck era um gênio. E ele acaba derrotando a Áustria, tudo bem? E aí o que a gente tem depois da derrota da Áustria? A gente tem a unificação da maior parte dos estados germânicos, com exceção de alguns estados do sul, ainda por causa de influência austríaca. Tudo bem? Então, olha só, é depois da guerra austro-prussiana que a gente tem a unificação sobre um único governo da maior parte dos estados germânicos. Tá certo? E aí, o que o Bismarck fez? O Bismarck fez, tá bom então, ó, meu plano quase deu certo. Quase deu certo. A gente entrou em guerra com a Áustria e quase todos os estados se unificaram. Tem alguns ainda no sul que não aderiram ao governo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aliança defensiva com esses estados que ainda não se unificaram, com esses estados dissidentes. Qual que era a ideia do Bismarck? Eu vou fazer uma aliança defensiva por quê? Porque eu vou provocar outra guerra. E essa guerra vai ser tão pica, essa guerra vai ser tão grande, que esses estados que ainda não se unificaram vão querer se unificar. E foi exatamente isso que ele fez. Eita, meu. O que a gente chamou da Guerra Franco-Prussiana. Amores, Franco, França, Prussiana, Prússia, mas aí Prússia tá no sentido geral, tá bom, gente? Prússia, vamos considerar aqui Alemanha, germânica, tudo bem? O que acontece, meus queridos? Olha só, presta atenção que é um pouquinho complicado, mas vamos lá. Tudo começou, os motivos dessa guerra, o que desencadeou ela, começou com a Isabel II, que era então rainha da Espanha, ela abdicou do trono. E aí o que acontece? O parente mais próximo dela era um alemão, era um prussiano, na realidade. E aí teve uma disputa sucessória pelo trono espanhol. Por quê? Amores, é o seguinte, olhem o mapa da Europa, abram ele aí do lado, deem uma olhada. Vocês vão pegar e vão ver que hoje a Alemanha está aqui, a França está aqui e a Espanha está aqui. Ou seja, a França está no meio entre a Espanha e entre a Alemanha. E qual que era o medo da França? O medo da França era o seguinte, eles já não tinham uma relação muito amigável com o povo germânico, com aqueles malucos, com o Bismarck. Então qual que era o medo da França? Irmão, se esse prussiano sobe ao trono espanhol, ele vai defender os interesses dos germânicos, ele vai defender os interesses do Bismarck. E aí vai estar eu, França, de um lado com o Bismarck e do outro lado com o Bismarck. Mas o que é isso? De um lado a Espanha, que vai estar defendendo os interesses da Alemanha, e do outro lado a própria Alemanha, meu, isso é maluquice. Então a França vai ser completamente contra que esse nobre prussiano tome o trono francês. E aí vai ter uma puta de uma briga sucessória por causa disso. E aí o que a França faz? Ela exige que um pedido de desculpas formal seja escrito pelo Guilherme I, que era o rei da Prússia. Lembra, meus queridos? Ó, Bismarck, peraí, cadê meu Deus do céu? Ó, Otto von Bismarck e Guilherme I, tá? Guilherme I, ele era rei da Prússia. Ele exige que o rei da Prússia faça um pedido de desculpas formal e mande para ele. Fala, olha só, realmente aqui vacilei, esse nobre aqui da minha terra não vai assumir o trono da Espanha, pode ficar tranquilo. Então, ele pediu isso daí. E o Guilherme I, ele realmente faz isso. Ele escreve a carta e manda. Só que quem que intercepta essa mensagem? Óbvio, quem que intercepta essa mensagem? Bismarck. Otto von Bismarck. Então, Bismarck, ele estava lá, né, mexendo no seu zap e tudo mais. Aí ele vê que recebeu uma mensagem do Guilherme I, que ia ser para o rei da França, para o Napoleão III. Aí ele olha aquilo, olha para o jeito que a carta está escrita e fala, irmão, não gostei do teor dessa carta não, vou mudar. E foi exatamente isso que ele fez. Gente, o Bismarck pegou o pedido de desculpas do Guilherme I e transformou numa declaração de guerra. Foi basicamente isso que ele fez. E aí é que não deu, sabe? A França se sentiu ultrajada, o Napoleão III, igual a gente viu, egocêntrico do jeito que ele era, declarou guerra contra a Prússia. E aí, meus queridos, o que deu? Deu que deu certo pra cacete. Por quê? A Prússia tinha um tratado defensivo com os estados do sul, que eram os únicos que ainda não tinham se unificado à grande Alemanha. E aí o que acontece? Depois dessa guerra, todo mundo se une. Então, essa guerra que durou de 1870 até 1871 terminou com não uma vitória da Prússia, mas com uma vitória da Alemanha. Eu coloquei até em negrito aí para vocês. Por quê?
É a partir da Guerra Franco-Prussiana que aqueles poucos estados que ainda não tinham aderido a um governo central aderem. E eles formam a grande Alemanha, o pan-germanismo. E é a partir daí, é a partir desse momento, que a gente tem uma Alemanha formada, tá bom? E também a gente tem a criação, depois de, em 1871, do que a gente chama de Segundo Reich. Amores, calma, a gente fala em Reich, dá até tremedeira, porque a gente lembra do Hitler. Reich, calma. Reich é uma palavra alemã que quer dizer império, e só isso. Tanto é que França, em alemão, é Frankreich, ou seja, reino dos francos, até hoje. Então é uma palavra super comum no vocabulário deles. Basicamente é o seguinte, agora a gente tem o que a gente chama de Segundo Império Alemão. Qual que era o primeiro? Aqui, o Sacro Império Romano Germânico. Então a gente tem agora o Segundo Império Alemão, o Segundo Reich, e quem vai ser o líder deles? O Kaiser, agora, o nome dele, o Guilherme I, que ele era o monarca, o rei da Prússia, agora ele vai ser rei das Alemanhas. Só que rei é um título muito fraquinho ainda. Ele vai ser imperador. Só que imperador ainda é um título muito meh para o alemão. Então ele vai ser chamado de Kaiser. Kaiser é imperador em alemão, tudo bem? Ou Kaiser, não sei como é que vocês falam, mas enfim. Outra coisa importantíssima, que, ó, isso aqui vocês vão ter que decorar, não para agora, tá? Mas vocês vão ter que saber por causa da Primeira Guerra Mundial. Depois que terminou a Guerra Franco-Prussiana, em que a França perdeu, a Alemanha anexa um território da Alsácia-Lorena, que era tradicional da França. E por causa dessa anexação, o povo da França vai brigar depois com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Isso aí é assunto para depois. E aí, meus queridos, último fator importantíssimo, essa derrota foi muito dura para a França. Os franceses ficaram chateados com essa derrota. E essa humilhação toda que ele sofreu, tipo, gente, o Guilherme I, ele foi coroado Kaiser em Versalhes. Ou seja, mexeu muito dentro da tristeza dos franceses. Esse sentimento de humilhação vai pesar na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os franceses vão querer revanche com os alemães. Tá certo? Amores, acabamos a unificação alemã. Alguma dúvida até agora? Se não tiver, bora lá. Essa aula é gostosa, gente. Eu gosto, pelo menos. De boa? Senão a gente continua, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora continuar. Amores, agora a gente tem a unificação da Itália. De uma maneira muito parecida. Ó, lembrando, gente, pelo amor de Deus. Ó. O que serviu para... O pau que bate em Chico, bate para Francisco, tá bom? Isso aqui também é para a unificação da Itália, tá? Só para deixar bem claro aqui. Amores, igual a gente fez com a unificação da Alemanha. Ai, tá mudando. Eu não... Ó, gente... Dê uma olhada nesse mapinha aqui do lado, tudo bem? Ele tem todo o histórico de mudança da Itália, todo o movimento de unificação, tá bom? Eu não sabia se o GIF ia funcionar. Ai, tô muito feliz agora. Enfim, vamos falar um pouquinho dos antecedentes da unificação da Alemanha, tudo bem? Olha só, o sul da Alemanha, ele era completamente dominado por quem? Obviamente por causa da Áustria, porque eu falei para vocês que a influência austríaca ia ser importante tanto para a unificação da Alemanha quanto para a unificação da Itália. Então, as terras do sul da Itália, elas eram dominadas pelos austríacos. Tá, isso era uma parte do território da Itália. No meio de hoje, a Itália, no meio da botinha, aqui, ó, no meio da botinha, a gente tinha os estados pontifícios, ó, aqui, ó, Papal States, que era basicamente uma terra que pertencia à igreja, e só à igreja, tudo bem? É onde fica Roma, hoje em dia. Então, você tinha toda uma terra no meio da Itália que era da igreja. E aí você tinha os reinos do norte, que era um monte, gente, era um monte de reino. E o que acontece? Você tem uma fragmentação política desgraçada na Itália. Por quê? Porque o sul pertencia à Áustria, o meio pertencia à igreja, e o norte pertencia a um monte de gente. Então, ó a Itália agora, como ela realmente era no começo. Olha o tanto de coisa, gente. Olha isso, pelo amor de Deus. Então, você tinha uma unificação, uma fragmentação política muito grande dentro da Itália, assim como a gente teve também com a Alemanha. E aí, assim como... Gente, é muito parecido mesmo. Assim como também acontecia na Alemanha, você tinha dificuldades para ter comércio dentro da Itália. Por quê? Porque, de novo, essas regiões eram independentes. Aí, você atravessava a fronteira era pequenininha, o país era pequenininho, mas tinha tributação diferente, tinha acordo diferente, tinha alíquota diferente. Então, para a burguesia italiana, que estava surgindo nesse período, era muito interessante a unificação. Por causa do quê? Por causa que, se você unificasse a Itália, você também ia acabar unificando todas essas leis, essas bagunças. E aí ia ficar mais fácil para ter troca de produto.
Então você tinha uma burguesia insatisfeita com a fragmentação política da Itália. E aí você vai ter movimentos para que essa unificação aconteça. E qual que vai ser a região da Itália que vai liderar essa unificação, assim como foi a Prússia para a Alemanha, a região da Piemonte-Sardenha, que assim como a Prússia era, a Piemonte-Sardenha, assim como a Prússia, ela vai ser a região mais rica da Itália e vai ser a que mais é industrializada. Amores, percebam o caráter liberal e burguês dessas duas unificações, tá bom? Vamos continuar. Só que, diferentemente da Alemanha, que foi uma coisa mais, sabe, mais centralizada, ó, é a Prússia aqui que vai mandar, a gente está sobre a unificação do Ottoman Bismarck, o que o Bismarck falar está falado. Não. Na Itália, a gente vai ter um monte de propostas de unificação, todas elas lideradas por pessoas diferentes. Então, vamos falar de algumas delas. A gente tinha um movimento monarquista, que defendia, como o próprio nome já diz, uma unificação da Itália sobre uma monarquia, onde o rei da região de Piemonte-Sardenha, que era o Emanuel II, ele ia ser o regente de toda a Itália. Tá? Então, esses são os monarquistas, queria que a Itália virasse uma monarquia. A gente tem os neoguelfos, que também queriam que a Itália virasse uma monarquia, só que uma monarquia papal, ou seja, uma monarquia onde o poder da igreja ia mandar diretamente na política. Gente, a Itália era muito católica, inclusive é católica até hoje. Então, todo esse sentimento do catolicismo, do Papa e tudo mais, ele vai influenciar na política. Esse movimento era liderado pelo Vincenzo Gilberti, ou Vincenzo Gilberti, eu adoro falar assim, eu adoro usar italiano. Mas, enfim, esse movimento, o neoguelfo, ele não vai ter muita participação dentro da unificação alemã, sabe? É mais conceitual. Por fim, a gente tem um movimento republicano, liderado pelo Giuseppe Mazzini, ou Giuseppe Mazzini, a gente adora fazer isso. Enfim, basicamente é o seguinte, como o próprio nome diz, assim como o monarquista, o republicano, ele queria que a Itália se unificasse e virasse uma república. Não é difícil de entender. E aí, dentro do movimento republicano, a gente tem um grupo paramilitar que vai ser importantíssimo para a unificação italiana, que é o que eles chamavam de Jovem Itália. Então, a Jovem Itália é um movimento de guerrilha, tá? É um movimento paramilitar, que ele vai ser usado depois para lutar contra as tropas austríacas, contra os estrangeiros, para unificar toda a Itália. Tudo bem? Meus queridos, qual desses três movimentos que, no fim das contas, se consolida? O monarquista. E esse que vocês estão vendo na imagem à direita é o Emanuel II, que era, então, rei da região do Piemonte-Sardenha, mas vai ser depois rei de toda a Itália, tá bom? Então, como é que aconteceu? A gente tem esses três movimentos. Monarquista queria monarquia, neoguelfo queria uma mistura bizarra entre monarquia e Estado e igreja, e os republicanos que queriam uma república. Tá, a gente tem esses três movimentos. Como é que a unificação vai acontecer? É o seguinte, a gente vai ter dentro da Itália o Risorgimento, que em italiano significa erguida, ascensão, que, como eu falei para vocês, aqui desde o comecinho, ó, Piemonte-Sardenha era a região mais rica da Itália, era a região que estava mais interessada na unificação. Por quê? Porque tinha uma burguesia industrial que estava insatisfeita com essa fragmentação política. Então, todo esse movimento de unificação vai ser liderado pela região do Piemonte-Sardenha. Só que uma coisa muito importante, inclusive, a gente vai ver nos exercícios, cai bastante quando cai a unificação italiana, é que, diferentemente da Alemanha, que a unificação se deu por um jogo muito mais político, ou seja, gente, vem para a Alemanha quem quer. Quem não quer, eu não vou influenciar em nada. Não. Na Itália, você teve uma unificação por meio de conquista militar. Ou seja, o reino de Piemonte-Sardenha, ele começa a conquistar os outros territórios da Itália, por meio da força, por meio da porrada. E aí, a partir do momento em que Piemonte-Sardenha, ela começa a conquistar a maior parte das terras da Itália, o Giuseppe Mazzini, que era, ó, gente, lembra, esse nome é importante, o Giuseppe Mazzini, que era do movimento republicano, ele acaba aderindo ao movimento monarquista, ele se junta ao movimento monarquista. Por quê? Ele, no íntimo dele, ele ainda queria uma república. Só que ele estava vendo que isso não ia acontecer, e que o movimento monarquista estava ganhando muito mais força do que o movimento republicano. Então ele falou, tudo bem então, eu quero uma Itália republicana. Só que antes de uma Itália republicana, eu quero uma Itália unificada. Então ele falou, eu abro mão de uma república italiana por uma Itália unificada. E aí ele faz isso, ele abre mão do que ele acreditava para ver o país dele juntinho, para ver o país dele unificado. Além disso, durante o Ressurgimento, que é como a gente chama esse movimento popular de luta em favor da unificação alemã, a gente vai ter outro Giuseppe, italiano ama Giuseppe, eu não sei porquê,
que é muito importante para a nossa história, que é o Giuseppe Garibaldi. Meus queridos, vocês vão ver muito o nome desse cara em história brasileira. O Giuseppe Garibaldi, ele era um cara, sei lá, como é que eu posso escrever para vocês? Ele era encrenqueiro, ele adorava uma briga, ele adorava uma encrenca, ele era meio porra louca. O Giuseppe Garibaldi, ele é conhecido, meus queridos, como o herói de dois mundos. Por quê? Porque ele vai participar ativamente de um monte de conflito na América do Sul e na Europa. Então, revolta que tem em Paris, quem que tá lá? Os franceses e quem? E o Giuseppe Garibaldi. Movimento de unificação da Alemanha, quem que tem lá? Os alemão e o Giuseppe Garibaldi. Sei lá, Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Quem que tem lá? Os gaúchos, pelo amor de Deus, os gaúchos e adivinha quem? O Giuseppe Garibaldi. Então esse cara, ele estava enfiado em um monte de treta, E não seria diferente com o próprio país de origem dele, ele era italiano. Então quando ele viu que estava tendo esse movimento lindo e maravilhoso dentro da Itália, de unificação, ele fala, opa, eu não vou ficar de fora não. E ele se junta ao Risorgimento, ao lado dos monarquistas, tudo bem? Ele era a favor da monarquia. E aí a gente tem os conflitos internos dentro da Itália. Ó, esse slide está um pouquinho grandinho, é bastante coisa para anotar, mas tudo bem. Amores, vamos por parte. Como é que esses conflitos aconteceram? Ó, a anexação italiana foi literalmente parte por parte. Tipo, conforme o exército de Piemonte-Sardenha ia se deslocando, eles iam anexando os territórios. Em 1859, é um ano bem importante, por intermédio do Conde de Cavour, ele era o primeiro-ministro da região de Piemonte-Sardenha, um cara muito inteligente e que estava disposto, igual o Bismarck foi para a Alemanha, ele estava também querendo uma unificação italiana. Ele faz uma aliança muito louca com a França. Então, basicamente, ele fala o seguinte, França, é o seguinte, é o seguinte, eu, Itália, eu quero conquistar, eu, Piemonte-Sardenha, eu quero unificar toda a Itália, mas eu não tenho força sozinha para fazer isso. Você pode me ajudar? A França falou, claro, minha amiga Itália, é óbvio que eu posso te ajudar. Então, juntas, a Itália e a França conquistaram a região da Lombardia e de Veneto. Eu adoro esse nome italiano, mas enfim. Essas duas regiões, meus queridos, elas são muito importantes, economicamente, politicamente, e já tinha tido uma tentativa de conquistar elas, só que deu errado. E é por isso que Piemonte-Sardenha, ela pede ajuda para a França, porque eles já tinham tentado uma vez e tinha dado completamente errado. Só que, meus queridos, política é política, politics. É óbvio que a França não ia dar essa ajuda de graça, ela não deu de boa vontade. Então, em troca dessa ajuda militar da Itália, que permitiu que Piemonte-Sardenha anexasse os territórios da Lombardia e de Veneto, a Itália cede a região de Saboia e de Nice para a França. Gente, Saboia e Nice eram regiões que até então estavam sob domínio italiano, só que eram regiões que se sentiam francesas. Então a Itália falou, tudo bem então, eu abdico dessas terras. Tó, França, muito obrigado pela ajuda. Foi isso que aconteceu. Depois disso, igual eu tinha falado para vocês, aconteceu a união do movimento monarquista e do movimento republicano, que eu falei para vocês, o Giuseppe Mazzini, ele se junta ao movimento monarquista, porque por mais que ele quisesse uma república, ele queria mais uma Itália unificada, isso vai ser muito importante. E o Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, o porra louca, ele vai conquistar o reino das Duas Sicílias, que ficava ao sul da Itália. Como é que ele vai conquistar isso? Com um exército popular, chamado de Camisas Vermelhas. Os Camisas Vermelhas de Giuseppe Garibaldi. Ó, tá até aqui na imagem, gente. Mais claro impossível. O Giuseppe Garibaldi com uma espada e a porra da bandeira da Itália no fundo. Então, assim, tá bem claro para vocês aí. Junto com os Camisas Vermelhas, ele vai conquistar o reino das Duas Sicílias, que ficava ao sul da Itália. E aí, depois de tudo isso, ó, da anexação da Lombardia e de Veneto, da unificação, da união das monarquias, dos monarquistas e dos republicanos, e da conquista do reino das Duas Sicílias pelo Garibaldi, o Vítor Emanuel II finalmente é coroado rei da Itália. Só que a história não tinha acabado aí. Olha só, gente. Cadê meu mouse? Ó, eles tinham conquistado todo esse território aqui, ó, todo esse território do norte e todo esse território do sul. Quem que estava faltando? Ó, quem que estava faltando aqui, ó? Os estados pontifícios. O que acontece? Amores, agora vocês vão ter que prestar atenção numa coisa muito importante. Eu vou falar para vocês. Como é que funcionavam os estados pontifícios? Os estados pontifícios, que eram administrados pela igreja, pelo papa, eles não tinham um exército próprio. Eles não tinham uma defesa própria. Quem fazia a defesa dos estados pontifícios era a França. Por quê? Porque a França era um país muito católico, tá certo? De tradição muito cristã. Eles tinham uma relação boa com a igreja, uma relação boa com o clero. Então, eles defendiam lá as terras que eram do Papa. Só que acontece, em 1871, a Itália toma os estados pontifícios.
Essa data lembra vocês alguma coisa? 1871? Ó, aqui. Olha como as coisas estão conectadas. Meus queridos, em 1861, a gente tem a Guerra Franco-Prussiana. Uma guerra, como eu já falei para vocês, entre a Alemanha e entre a França. E aí o que acontece? Esse povo, essas tropas francesas que estavam lá na Itália defendendo a terra do Papa, elas tiveram que voltar para a França para se defender dos alemães. E aí, se aproveitando desse movimento de instabilidade, de fraqueza das terras do Papa, os italianos vão lá e tomam os Estados Pontifícios. E aí o que acontece? A igreja fica desgraçada da cabeça com os italianos. O Papa fica de pirraça e não sai da Itália. Gente, isso é muito importante. Os papas posteriores que tiveram depois dessa tomada dos Estados Pontifícios, eles ainda vão ficar na Itália, eles vão ficar em Roma. Eles falam que eles são prisioneiros dentro do país. E eles vão ficar de pirracinha, cara. Eles não vão assumir a unificação italiana. A igreja não vai reconhecer a Itália como país unificado. Sabe quando essa treta vai ser resolvida? Em 1929. É o que a gente chama da questão romana, dessa tomada à força do território que era antes da igreja pela Itália. Quem vai resolver isso daí vai ser o Tratado de Latrão, que basicamente cria o Estado do Vaticano, que é um país autônomo, igual a gente já, que vocês sabem, é o menor país do mundo e tudo mais. Basicamente é o seguinte, a Itália fala, olha, eu sei que eu fiz cagada, eu sei que eu fui cuzão com vocês, eu tomei os Estados Pontifícios à toa, toma o Vaticano aí, vai. Toma o Vaticano, vocês continuam em Roma, vocês têm total autonomia nessa região, vocês podem administrar ela do jeito que vocês quiserem, e a gente está bem. Sabe quem que assinou esse Tratado de Latrão? O Benito Mussolini. Em 1929, ele já era dulce da Itália, que já não era mais um reino. Era agora, né, uma ditadura fascista, mas enfim. E é por isso, meus queridos, que depois que o fascismo assolou a Europa, depois que os movimentos fascistas começaram, né, na Itália, a igreja ficou pianinha e não falou nada. Tipo, Mussolini estava lá fazendo as atrocidades dele, a igreja estava falando, não vi nada, não sei de nada, não sei o que está acontecendo. Olha, gente, que loucura. É por isso que, ó, eles deram o Vaticano, fica quieto. Tá bom? Isso é muito importante para vocês. Amores, acabamos. Alguma dúvida antes de partirmos para os exercícios? Eu falei, essa aula é gostosinha, ela é pequenininha. Se não tiver nenhuma dúvida, vamos para os exercícios, eu deixo vocês fazendo. E é isso, gente. A aula foi tranquilinha, né? Foi gostosinha, cara. É um assunto muito de boa, cara. Eu acho ele muito. Ai, é muito levinho, é muito gostoso. Gente, então vamos fazer o seguinte: pera lá. Eu vou entrar pelo celular agora no Meets. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar que eu vou ver de qualquer jeito. Pera, só deixa eu entrar nesse negócio. Rapidinho, deixa o Tecnobu. Peraí, deixa eu acabar a aula, né? Meus queridos que estão assistindo a gravação, um beijo, um queijo para vocês, fiquem bem, dentro do possível, fiquem em casa, lavem as mãos e nos vemos agora, né, só na revisão, porque essa é a nossa última aula de conteúdo, tá bom? Gente, até mais, fiquem bem. Interromper a gravação.